Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do profeta Ezequiel. Estamos no capítulo 18, que é um capítulo central em Ezequiel, porque ele desenvolve, é ele quem começa a desenvolver, embora esta mentalidade, é claro, já estivesse presente na Sagrada Escritura, na mentalidade de Israel, mas ele começa a desenvolver de uma maneira mais aprofundada a ideia, a teoria, a verdade da responsabilidade individual. Isto é, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, sejam as coisas boas, que existe uma responsabilidade, e sejam as coisas más, porque como Israel aqui estava nesta grande dificuldade, nessa situação de exílio, qual era a postura de muitos? Isso está nos acontecendo porque os nossos pais pecaram, porque os nossos antepassados pecaram, é por isso que Deus está nos castigando. Nós não temos responsabilidade sobre isso, nós somos bonzinhos. Nós não temos culpa do exílio. O exílio é consequência do pecado dos nossos antepassados. Pois bem, então vem Ezequiel e desenvolve com mais profundidade esta verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A responsabilidade individual de cada um diante da sua vida. Então nós podemos encontrar nesse texto, se vocês depois quiserem ler todo o capítulo 18, ele tem 32 versículos, é um capítulo pequeno. Se vocês quiserem depois ler, vale a pena, e principalmente se você ler numa Bíblia de estudo, como por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do peregrino, principalmente a do peregrino, porque tem notas explicativas que vão dar a você uma visão mais aprofundada. Pois bem, então Ezequiel, ele vai desenvolver de alguma maneira que a salvação de cada um, a salvação de alguém, ela não depende, por exemplo, dos seus antepassados. Nós ouvimos já no início, versículo 2, capítulo 18, versículo 2. O Senhor me dirigiu a palavra. Deus fala com o profeta e Deus pergunta: por que me repetis, casa de Israel, este refrão: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes manchados? Os pais fizeram isso e os filhos nasceram assim. É culpa dos pais, não é culpa nossa. Então o profeta continua e diz, ou melhor, Deus continua dizendo ao profeta: por minha vida eu juro, oráculo do Senhor, ninguém voltará a repetir esse refrão em Israel. Sabei-o, todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. Quem peca é que morrerá. Cada um se responsabilizará pelos seus erros. É claro, meus santos, que todos nós aqui podemos dizer: padre, mas eu não posso negar que as atitudes dos meus pais, de alguma maneira, têm uma responsabilidade, têm uma repercussão na minha vida. Sim, sem dúvida, mas tudo tem repercussão em nós. Mas se nós colocarmos a responsabilidade da nossa vida, dos nossos atos, para outros, sejam os nossos pais, os nossos formadores, a vida, aquilo que nos aconteceu, nós nos esqueceremos desta realidade. Quando Deus nos julgar, Ele nos julgará a cada um de nós, e cada um responderá pelo bem que fez, pelo bem que não fez e pelo mal que praticou. Então o profeta Ezequiel, ele enfatiza este ponto, isto é, a salvação da pessoa não depende dos seus antepassados, nem depende dos seus
parentes mais próximos. Vocês podem ver isso bem claramente, nós ouvimos na leitura de hoje, nos versículos 10º ao 18º, que diz aqui: se um pai gerar um filho, um pai bom, um pai que praticou a justiça, um pai que fez o que é certo, um pai que não emprestou com juros injustos, um homem que fez o que é bom, que vestiu nu, vocês ouviram na primeira leitura de hoje, um homem que fez o que é correto, que não voltou os seus olhos para os ídolos, que não olhou com cobiça a mulher do seu próximo, que teve temor de Deus na sua vida. Pois bem, esse homem justo, se ele gerar um filho criminoso e homicida, que viola alguma dessas proibições, ou não cumpre todas essas coisas, mas come nos montes, frequenta os ídolos, profana a mulher de seu próximo, explora o desgraçado e o pobre, e aí vai em frente, tudo aquilo de errado que este filho possa fazer. Deus diz: pois bem, por ter cometido tais abominações, certamente morrerá e será responsável pelos seus crimes. O filho, não o pai. Isto é, o pai é bom, mas o filho não pode querer, de alguma maneira, dizer: mas meu pai é santo, meu pai é um homem de bem, e querer, de alguma maneira, ter algo diante de Deus por causa dos méritos do seu pai. Os méritos são do pai. O filho é um criminoso, idólatra, injusto, e ele responderá pelos seus atos. Mas o contrário também pode acontecer. Se ele gerar um filho que se um homem gerar um filho que apesar de ter visto os pecados de seu pai, não os imita, o pai é pecador, o pai é idólatra, o pai profana a mulher do próximo, o pai oprime o pobre e o desgraçado, o pai não devolve o que tomou emprestado. Pois bem, mas se o filho não imita os pecados do seu pai, e vai dizendo, e não faz nada disso, esse homem não morrerá por causa de seu pai, mas certamente viverá. O pai é um desgraçado, a mãe é uma desgraçada, a família é de desgraçados, mas aquele ali disse: não, eu vou procurar viver a justiça, o bem e o que é correto na minha vida. Então aqui, meus santos, o profeta ele quer enfatizar que nós não podemos ter essa visão determinista. E quantas vezes nós ouvimos, vocês devem conhecer também, infelizmente, muitas pessoas que isso repetem, que começam a justificar principalmente os males da sua vida por culpa da vida, dos acontecimentos, de alguns conhecidos, dos pais, da família. Tudo isso teve influência, mas cada um é responsável diante de Deus pelas escolhas que fez e que faz na sua vida. Já Deus concede a graça para que nós possamos até mesmo daquelas realidades más, nós tiremos e saibamos tirar coisas boas, senão nós nos tornamos meio fantoches, perdi a palavra que se dá, aqueles bonequinhos que a gente... marionetes. Nós nos tornamos marionetes da vida, da nossa família, dos acontecimentos do passado, e a gente culpa tudo e todos, e não cresce, não amadurece. Por quê? Porque não aprendeu a tomar a própria vida e vivê-la diante de Deus. Então é exatamente isso o que o profeta apresenta, mas ele dá mais um passo. A salvação também não depende, a minha salvação não depende dos meus antepassados, nem para o bem, nem para o mal, nem salvação, nem condenação. A minha salvação e a minha condenação não depende dos meus parentes mais próximos. Nós vimos aqui nos versículos 10 a 18.
E a minha salvação também não depende do meu passado. Isto é, eu comecei a praticar coisas boas, eu olho para trás e vejo tantas coisas boas que eu fiz. Mas a pergunta é, e hoje? Como é que está o seu coração? Entende? Você já imagina? E isso é maravilhoso dizer isso, porque o contrário também é verdade. Imagine se você olha para trás e vê que você cometeu muitas desgraças no passado. Mas se hoje o seu coração se volta para Deus, Deus não olhará o seu passado, Deus olhará o presente em que se encontra o seu coração. É verdade que se eu no meu passado pratiquei coisas boas, existe uma grande probabilidade de que eu hoje continue praticando as coisas boas. E é também verdade de que se no passado eu pratiquei coisas más, devido ao hábito, ao vício adquirido pelas coisas praticadas, existe uma probabilidade de que eu continue praticando as coisas erradas. Mas o que importa, diz a palavra do Senhor, é hoje. Como está o seu coração diante de Deus? Porque vocês vão encontrar nos versículos 21 a 24 deste capítulo 18 do profeta Ezequiel. Diz aqui o Senhor: se o perverso se converter dos pecados cometidos e guardar meus preceitos e praticar o direito e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Não serão levados em conta os delitos que ele cometeu. Aquilo que ele fez de errado está no passado. Mas se o justo se afastar da justiça e cometer perversidade, imitando as abominações do perverso, não será levada em conta a justiça que praticou. Pela iniquidade que cometeu e pelo pecado que praticou, morrerá. Então Deus olha o coração de cada um. Então aqui, meus santos, que você, diante de Deus, você não olha apenas e nem principalmente quem você fez, as coisas boas que você fez, porque isso pode gerar o quê? Uma falsa segurança no seu coração, e você achar que você será salvo pelas coisas boas que um dia você fez. Ao mesmo tempo, se por um lado você deve fugir dessa presunção de salvação pelas coisas, segundo você, pelas coisas boas que você fez no passado, se isso é mal, o desespero de salvação também, se você olha para o passado e vê tantas coisas ruins, tantos pecados cometidos, e você diz, a santidade, ela não é para mim. Eu sei muito bem quão ruim eu sou e quanta maldade eu já fiz. Mas você deve o quê? Se alicerçar na palavra de Deus, na confiança de que Deus quer salvar, porque eu poderia aqui dizer os outros versículos em que Deus repete a todo instante, eu não quero, vou dizer apenas uma, versículo 23, acaso eu quero a morte do perverso? Oráculo do Senhor, e não que ele se converta de sua conduta e viva. Isto é, Deus não quer que o perverso morra, Deus quer que ele se converta e viva. Então Deus, muito mais do que eu, quer a minha conversão. Deus, muito mais do que eu, quer a minha santidade. De modo que, se eu olho para trás e vejo coisas boas, eu posso olhar para Deus e dizer, Senhor, concede-me a graça de perseverar no bem começado. E se eu olho para trás e vejo coisas más, eu posso, confiante em Deus que quer a minha conversão e salvação, dizer, Senhor, concede-me a graça para que eu rompa com o passado e seja um homem novo, uma mulher nova, que eu pratique obras que agradem o teu coração. Então é esta realidade de que a minha salvação e condenação não depende dos meus antepassados. A minha família, imagine se você pudesse dizer isso, não sei se alguém aqui, acho que não conheço ninguém que tem uma família, um santo canonizado. A minha família tem um santo, tudo bem,
Ele é santo. Mas se você não fizer por onde, terá um condenado também. Tem um santo no céu, tem um condenado no inferno. Ah não, mas os meus pais são muito santos. Glória a Deus, procure viver aquilo que eles viveram e praticar aquilo que eles ensinaram, e você será santo também. Mas a santidade deles não lhe será imputada como justiça se você for pecador e obstinado no seu pecado. A sua salvação e condenação também não depende das obras que você praticou no passado. Deus quer ver hoje o seu coração. Mas o que mais deve nos encher de confiança é o quê? Que Deus quer a minha conversão e a minha salvação. Nos versículos, nós ouvimos na leitura de hoje, os versículos 30 a 31, a 32, quando Deus diz, de uma maneira bem clara: lançai fora os delitos que cometestes, e formai um coração novo. Versículo 32. E formai um coração novo, um espírito novo, e assim não morrereis, casa de Israel. Pois eu não quero a morte de ninguém. Convertei-vos e vivereis. Eu não quero a perdição de ninguém. Convertei-vos e vos salvareis. Mas aqui, meus santos, o profeta, ele apresenta um ponto que parece, e só parece, está em contradição com o Salmo. A primeira leitura de hoje termina, quer dizer, um dos versículos finais, diz assim, Deus dizendo para o povo por meio do profeta: criai em vós um coração novo e um espírito novo. Isto é, um mandato de Deus. Deus está dizendo para o povo por meio do profeta: criai um coração novo e um espírito novo. E aí você ouviu o salmo em que este mesmo povo, por meio da boca do profeta Davi, do rei Davi, diz: criai em mim um coração novo, criai em mim um coração que seja puro. Ora, de um lado, Deus diz: criai vós um coração novo. Do outro lado, o povo que diz: criai em mim um coração novo. E não existe contradição nenhuma. Aqui, meus santos, é a relação da graça e da natureza. Isto é, a criação, o ato de criar um coração novo, um espírito novo em nós, é um ato primeiramente, soberanamente de Deus, mas Ele espera a nossa colaboração. Isto é, já desde o início da quaresma de São Miguel, que nós estamos aqui pregando o quê? Peça a Deus a graça de juntar tesouros no céu. Peça a Deus a graça da sabedoria de trocar as coisas deste mundo presente pelas realidades eternas. Peça a Deus a graça de amá-lo de todo o coração. Sim, você deve pedir, mas vocês entendem, né? Vocês não estão achando que o padre está dizendo: peça a Deus a graça e cruze os braços. Peça a Deus a graça e espere acontecer. Peça a Deus a graça que lhe faça sábio e simplesmente cruze os braços, cruze as pernas, se sente numa poltrona bem confortável, espere que a graça virá. Não é assim, meu santo, minha santa. Isto é, o mesmo padre que falou isso para vocês, quantas vezes já repetiu aquela frase, as frases de Santo Agostinho e de Santo Inácio de Loyola, que dizem: Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Deus quer a nossa colaboração, que será mínima, que será muito pequena, mas Deus quer a nossa colaboração. Vocês conhecem a frase de Santo Inácio de Loyola que diz: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Então, meus santos, se por um lado nós pedimos: meu Deus, me ajuda, Senhor, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Por outro lado, eu digo a mim mesmo: coragem, ser firme e corajoso, vamos lutar. Vamos batalhar, vamos fazer por onde ter um coração que agrade a Deus, um coração novo. Então, de eu fazer
algo sempre fortificado pela graça, sempre incitado pela graça, porque Deus opera em nós o querer e o fazer, mas eu preciso dar a minha parte, que, repito, será mínima, será pequena, pequeniníssima, mas necessária. Então hoje, meus santos, nessa sexta-feira que antecede a festa litúrgica de Nossa Senhora da Assunção, que nós peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude, que nos conceda a graça de um coração novo, que coloque no nosso coração as virtudes que nos são necessárias para que nós tenhamos coragem, força, empenho, têmpera, fortaleza, para que nós trabalhemos pela nossa santificação, para que nós trabalhemos pela nossa salvação, que nós nos empenhemos pela nossa salvação muito mais do que nos empenhamos por tantas coisas boas e lícitas neste mundo, mas que todas elas são passageiras. Então peçamos a Nossa Senhora esta graça, nos empenhemos de verdade para tomar posse dela cada dia, confiando que Deus que desperta nos nossos corações esse desejo de santidade, Ele muito mais do que nós quer a nossa conversão e a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.